Muito boa tarde, Globo Esporte ao vivo está no ar, penúltimo Globo Esporte do ano e nós vamos atualizar tudo sobre o mercado da bola, porque os bastidores estão agitados aqui em Minas Gerais. Nós temos informações sobre o Hulk no Atlético e Caio Jorge no Cruzeiro e é por isso que os nossos repórteres já estão posicionados com muita informação. Guto Rabelo lá na Arena MRV e Giovana Pires na Toca da Raposa. Vamos conversar agora com a Giovana Pires, porque o Flamengo, Giovana, está insistente com o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Temos novidades sobre essa negociação? Muito boa tarde, Giovana. Estão querendo um dos grandes destaques dessa temporada, né, Lages? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A Lud até trouxe a informação por aqui ontem sobre esse interesse do Flamengo na contratação do Caio Jorge. Disse também que o Cruzeiro não quer liberar o jogador por menos de 320 milhões de reais. E aí, por isso, então, o Flamengo está ali se movimentando, tentando bolar a manifestação perfeita, a negociação perfeita para tentar convencer o Cruzeiro de tirar o Caio Jorge daqui. Então, por isso, qual que é a proposta do momento? O Flamengo, na verdade, estaria disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros pelo jogador, cerca de 200 milhões de reais e, além disso, colocar também o Everton Cebolinha nessa jogada. O Cebolinha, o atacante que está no Flamengo, ganhou mais minutos nos últimos jogos, voltou a ter mais espaço na equipe nos últimos jogos e seria uma das peças, então, para entrar nessa negociação. Só que a gente não sabe, por enquanto, se o Cruzeiro está afim disso, até porque a informação que a gente tem é de que o Cruzeiro nem teria interesse nessa contratação do Cebolinha. Ó, as cartas estão sobre as mesas e Giovana tem mais informações pra gente sobre atacante que tá chegando no Cruzeiro, não é isso? Oh, meu Deus do céu, tem um mosquito ali. Deu tudo certo, era um mosquitinho passando por aqui. É o Chico da Costa que você está falando, né, Lages? Que é um atacante de 30 anos que estava no Mirassol. Foi um dos destaques da equipe nessa campanha surpreendente da equipe no último Brasileirão. É um jogador que foi indicado pelo técnico Tite, o novo comandante do Cruzeiro, e ele pertence ao Cerro Porteño. O Cruzeiro, então, nesse momento, está ali nas negociações tentando entender um pouco melhor esse cenário para, de fato, contratar. É uma das possibilidades. O atacante é brasileiro, mas fez pouca carreira jogando por aqui. Jogou mais em partidas por de outros clubes da América Latina. Então é um jogador também que o Cruzeiro tem interesse, é uma possibilidade. Investigação ainda inicial do Cruzeiro, mas quem sabe pode aparecer para 2026. Opção de reforço de elenco. Valeu, Giovana. Ótima tarde para você. Que é o Flamengo vindo de forma bem incisiva, pesada, com muito dinheiro, na busca pelo Caio Jorge. Caio Jorge, um dos principais nomes do Cruzeiro na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, e o Flamengo quer esse jogador, Luiz. Olha, deixa eu só lembrar um negócio ao Luiz, pode? O Popó, eu faço questão de lembrar isso sempre, internacional, tá? Queria agradecer vocês dois por abrilhantar o que eu falei no começo do ano, que no começo do ano, para esses dois fanfarrões, o Inter era campeão brasileiro. Campeão brasileiro. O cara que é bom limite, né, velho? que bom que estamos Tá na gravado, né? estamos o Deus me livre tá na internet, né? Então fica gravado, todo mundo pode ir lá buscar. Hoje a gente falando que o Inter era um dos melhores times do futebol brasileiro. Elogiando o Roger, falando que é um dos melhores técnicos do Brasil. Gosto muito do Roger Machado também. Se a gente for falar de algumas coisas que aconteceram no ano passado, principalmente no dia 31 de dezembro, vai ser um outro debate que a gente vai ter aqui. Menino, Que dá pano pra manga. Tem muita coisa. Mas boa tarde, Eltinho, boa tarde aos amigos, de menos ao Popó e o Genta. Isso aí, realmente eu tô bem de acordo. Se eu soubesse que eles estariam aqui, eu também não viria. Mas eu achei muito legal, uma coisa muito bonita. A gente pode observar que o Popó na TV ele toma banho pra vir. Com a gente lá, ele não toma banho, não arruma o cabelo aqui ó que tá. E vai só de Gelzinho no touca, cabelo, né? gelzinho no cabelo, coisa bonita. Mas Eu quero ficar bonito perto do meu amigo Pantufo. Isso tá que eu quero. certo. Mas, Eltinho, sobre a sua pergunta, cara, o Flamengo ele vai vir muito forte no mercado, isso aí tá muito claro, né? As palavras do BAP da semana passada, né? Os valores que o Flamengo tem para poder gastar no ano é algo, cara, é surreal, né? Pensando no mercado brasileiro, é surreal. O Flamengo hoje, só para dar uma ideia pro pessoal de casa, cara, o Flamengo hoje ele está entre os maiores clubes do mundo em relação à receita, né? O que ele pode gastar hoje,
cara, clubes da Europa às vezes não conseguem gastar. E o Flamengo hoje tem condição de fazer uma proposta dessa, que pode gerar na casa de 30, 40 milhões de euros, para poder tirar o Caio Jorge. E aí você citou, né? O Caio Jorge, um dos principais jogadores do Cruzeiro na temporada. Não, para mim o Caio Jorge é um dos principais nomes do futebol brasileiro, né? O que o Caio Jorge fez nessa temporada realmente ajudou muito ao Cruzeiro até a temporada que teve, terminando o Brasileirão em terceiro, sendo semifinalista da Copa do Brasil, muito graças aos gols do Caio Jorge, né? Agora, cara, é aquilo que a gente estava brincando mais cedo. O Bandeira de Melo, lá em 2013, 2014, ele criou um monstro. Deixaram. Isso aí estava muito claro. O Calil falava isso, né? Sim. Ainda quando era presidente do Viralizou novamente, né? Uma fala do Calil. Não deixem o Flamengo se organizar, porque se ele conseguir se organizar, cara, vai ser muito difícil de competir. Tá aí. Hoje o Flamengo tem essa capacidade. O Cruzeiro queria o Vitão, o Flamengo vai lá e oferece 3, 4 milhões de euros a mais e para eles não fazem diferença. O Caio Jorge é o principal jogador hoje do futebol brasileiro, eles podem ir lá e tentar tirar. Então, assim, se os clubes brasileiros não se organizarem muito rápido, e rápido mesmo, vai ser quase impossível competir, o que já é hoje. Só que eu acho que essa distância ela vai ficar cada vez maior. Se fala muito, faz aquela comparação de Real Madrid e Barcelona na Espanha. Cara, eu acho que não, acho que é pior. Porque pode ser lá, o Bahia? Exatamente, porque lá você ainda tem o Atlético de Madrid, o Sevilha vem cá, consegue vir aqui no mercado brasileiro e tirar jogador, um Betis pode vir aqui tirar um jogador. Cara, o Flamengo hoje ele tira quem ele quer, ele vai na Europa, ele tira um titular do Atlético de Madrid. O Flamengo pode tirar um titular do Cruzeiro. Então, assim, hoje é isso, o futebol brasileiro virou algo, para o torcedor do Flamengo, muito bom, né? Que ele tem esse poder de compra absurdo. Ô Gui, na nossa legenda ali embaixo está lá escrito lá, Cruzeiro vai conseguir manter o Caio Jorge? Eu peço para você responder essa pergunta. Ô Eltinho, boa tarde a todos. Olha só, o Caio Jorge, ele é um jogador fundamental para o Cruzeiro. Quem tem o artilheiro não negocia o artilheiro. Ele fez 5 gols na Copa do Brasil, 21 no Brasileiro. Cruzeiro não tinha um artilheiro desde Tostão. Desde 1970. Quebrou essa escrita de 55 anos, 55. Né? E você tem um artilheiro, você não cede ele para um concorrente. Só que os valores estão fugindo do controle. E eu acho que mais do que a negociação, o Flamengo está tentando dar um recado. O Flamengo não é SAF, quis brigar com quem é SAF recentemente. O Flamengo não tem estádio, quis falar da rede, do Allianz Parque, da Arena MRV, querendo brigar. Acho que essa gestão do BAP, ela está querendo dar um recado assim, nós mandamos no futebol brasileiro. Você brigou pelo brasileiro com a gente tira seu jogador. Você tem um estádio, a gente que vai mandar nele. O Flamengo quer mandar no futebol brasileiro. E, em cima disso, eu temo por uma coisa, uma proposta direta ao Caio Jorge. E aí um salário astronômico, algo para tentar seduzir ele. Se vê que o Cruzeiro não abre mão. E na outra ponta. Ô Popó, já que o Gui levantou essa bola, você acha que pelo andamento, pela forma que está, pela a questão agressiva do Flamengo de poder colocar dinheiro, de ter o dinheiro para colocar, pode caminhar nesse rumo, lembrando um pouco que foi o Arrascaeta, que até chegou em 2019 a ficar 3 dias... Ele não se representa, né? Ele só se representa 3 dias depois, porque ele estava brigando com o Cruzeiro ali para liberá-lo, porque ele queria ir para o Flamengo. Você acha que pode chegar a esse ponto? Elton, a situação com a Arrascaeta em si, eu acho que não. Tem pormenores naquela negociação, né? A gente lembrar de quem estava no comando do Cruzeiro, aquela corja, houve uma briga, houve um problema interno com de empresário, de ameaças mesmo. A gente chegou a apurar na época isso, de gente batendo na mesa, querendo sair até em tapa mesmo, uma agressão física. Houve todo um problema, um contexto ali. E naquela época, de fato, o Arrascaeta, ele foi... talvez um pouco irresponsável, né, de não se reapresentar, não honrar o compromisso, porque querendo ou não, ele tinha que ter respeitado a camisa, antes de tudo, apesar dos problemas. Então eu acho que eu não vejo o Caio Jorge fazendo nada perto disso, eu acho inclusive que ele está bem amparado, até porque essa questão de 30 milhões é muito dinheiro para quem? É muito dinheiro para a gente. Talvez não para você, mas para a gente mas para o Pedrinho e para o Cruzeiro na situação atual talvez não seja. Eu acho que é algo a se pesar no que a gente está pensando de planejamento a longo prazo. Se o Flamengo fizer esse aliciamento, né? Para mim a ideia é essa, tá, Gui? Oferece ali 2 milhões, Se o Flamengo aliciar o Caio Jorge, é para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro entrar numa briga diferente. Porque aí tem que acionar a FIFA. Porque hoje a gente tem mecanismo para isso. Isso é aliciamento. Claro. Se o Flamengo vai atrás do Caio Jorge atropelando o Cruzeiro já
negando qualquer tipo de negócio, aí é para entrar uma briga mais complexa. Aí nós temos que essa briga tem que acontecer. 50 milhões do Cebolinha e o Raul negocia agora. Quê? Ué, 50, o Flamengo não é o todo-poderoso, como diz o Popó fala que é o anticristo, não é o todo-poderoso. 50 milhões e quem? O Pedro, né? O Cebolinha Cebolinha e o Saul, que você falou? Saul, talvez, mas ali uma porcentagem do Pedro vem. Sabe por quê, cara? Não, isso é sério, porque o Pedrinho não precisa, velho. O Pedrinho não precisa. O Pedrinho, nesse momento, ele quer ser campeão. O Pedrinho não precisa dessa grana, ou precisa? Ontem saiu uma matéria, o Pedrinho tá pra tudo quanto é lado aí, pipocando a matéria dele pra tudo quanto é lado, porque passou, não sei, todo dia o Pedrinho passa um supermercado novo aí, né? Então, assim, hoje o Cruzeiro não tem essa necessidade de ter que fazer essa venda. E se, igual o Popó falou, aliciou, o Flamengo foi direto no Caio Jorge, eu também não acredito que o Caio Jorge vá, sabe, se seduzir isso, não. O Flamengo vai disputar o quê? Libertadores. Cruzeiro também. Cruzeiro também. O Flamengo vai disputar a Copa do Brasil, não vai? Cruzeiro também. Vai disputar o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro também. Cruzeiro vai se reforçar, está trabalhando para isso. Não vejo que tenha essa necessidade. Você não vê, por exemplo, tá? Sei lá, vamos colocar uma loucura que o Flamengo paga lá, oferece 40 milhões de euros. Cara, 40 milhões de euros o Cruzeiro consegue no mercado, por exemplo, hoje, contratar o Marcos Leonardo lá no... E o Gerson. E o Gerson ainda. Cara, E o Gerson. você não negocia? Hoje você não negocia? Agora vamos lá. Então vamos fazer Luiz, essa... um atacante para fazer gol igual o Caio Jorge fez esse ano. Mas você acha... Você assim, não vai achar, cara. Eu concordo. Mas será se esse... É porque, assim, futebol, ele é muito Cíclico. dinâmico e cíclico, é isso? dinâmico. Cara, eu acho que o Jorge, assim, né? Eu acho, né? Os números dele estão para provar. Baita jogador, o ano dele é um absurdo. Agora, você tem a certeza que ele consegue fazer isso 2 anos seguidos? Não, mas eu também não tenho a certeza que se chegar a 40 milhões, vai buscar o Gerson, ele vai jogar bola pra caramba. Gente, peraí. Vamos colocar nossos pés no chão aqui, só pra gente fazer uma dinâmica aqui. Nunca na história do futebol brasileiro, nunca ofereceu esse clube ofereceu tal cifra. Nunca. A maior venda no mercado nacional do Paulinho, não é? 18 milhões de euros? Nunca. Quanto que foi? Acho que do Paulinho foi 18 milhões de euros, acho que foi a maior, não teve... 18. Cerca de 100, né? 18. Só que aí teve mais 2 jogadores no Isso. negócio, o Patrick e o Gabriel Menino, bateu 25, se eu não me engano. Mas Estamos falando de 18. 18 Paulinho para o Palmeiras. Foi uma negociação absurda. Temos que concordar com isso. É a maior da história do Atlético, né, os valores? Do Bernard é a maior, né? A maior do Bernard. mercado interno é a maior do Brasil. Interno, isso. Aí você pega, são 30 milhões de euros, dá 194 milhões de reais. Isso nunca aconteceu. Em sã consciência, gente, isso é a gente. Eu não tenho a cabeça do Pedrinho. A minha cabeça não é a cabeça do Pedrinho. O meu bolso jamais será o bolso do Pedrinho. Não? Jamais, não. Porque parece. Jamais será o bolso do Pedrinho. Eu não tenho a condição de pensar com a cabeça do Pedrinho. Mas pensando com tudo que eu acompanho em futebol há trocentos anos, por todo tipo de negociação que a gente acompanha, eu acho surreal e corajoso pra caramba de um cara que tem poder para fazer isso, que é negar qualquer possibilidade disso. Mas vamos pensar em outra situação? O mercado interno, olha o recado para o externo. O mercado interno quer pagar 30 milhões pelo Caio Jorge. Isso. Ele vai disputar a Libertadores. Vamos acreditar que o Caio Jorge vai manter o que ele fez esse ano. Tá vivendo uma boa fase, tá feliz, tá aí pra tu quanto é lado aí, viajando e tudo. Ele repete, e tem Libertadores, que é um patamar para uma prateleira, uma valorização maior ainda. Pô, bicho, daqui a pouco chega 40, 50. Mas de verdade, gente, vocês estão acreditando que é para isso tudo mesmo? Porque vamos pensar, gente, a negociação do Vitor Roque, hoje lá na rádio, o Luiz lembrou muito bem, a negociação do Vitor Roque, voltando, foi negociado do Barcelona para o Palmeiras. Foi de 25 milhões de euros. Mas aí ele voltou em baixa, voltou como se alguém que não tivesse estado errado. Popó, mas estamos falando de uma negociação. Ele não conseguiu jogar em um clube menor, ele saiu do Barcelona, foi emprestado, não conseguiu atuar. Popó, eu compreendo, eu estou só querendo que a gente faça uma reflexão de dar 2 passos, vamos dar 2 passos para cá, tipo para observar uma arte. Tipo assim, se vale a pena o Cruzeiro negar essa negociação. Se vale tanto a pena negar essa negociação, porque porque a lógica das negociações, ela não funciona, e da valorização, ela não funciona tão bem desse jeito. Na Libertadores, na primeira fase, o Cruzeiro vai cair num grupo tranquilo,
tendo cabeça de chave o Nacional do Uruguai. O Cruzeiro vai ser o time mais forte desse grupo e o Caio Jorge vai fazer 5 gols na primeira fase. Eu não tenho como prever isso. E a previsão do futebol, ela nem sempre é tão lógica quanto a gente pensa. Mas faz o exercício contrário, então. Tá. Você acha que se o Cruzeiro chegasse, se o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, o Flamengo com todo o poderio que tem, se o Caio Jorge atuasse no Flamengo, sendo um dos artilheiros de todos esses campeonatos, se o Cruzeiro chegasse lá para tirar o jogador, o Cruzeiro conseguiria por esses mesmos valores? 30 milhões? Eu acho que conseguiria. O Flamengo não venderia. Eu acho que E isso faz parte do projeto do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que dar um recado, tá? Isso aqui é simples. O Pedrinho ele tem que dar um recado. Essa negociação é um recado que o Pedrinho vai dar para a torcida do Cruzeiro e para o futebol brasileiro. O Cruzeiro tá afim, acabou, né? O Cruzeiro está afim de dar um patamar. Se o Cruzeiro tiver afim de dar um patamar, de subir, se o Cruzeiro falar assim, ó, eu quero me colocar onde hoje estão Flamengo e Palmeiras, o Pedrinho não pode vender o Caio Jorge por esses valores. Por quê? Primeiro que eu concordo com o Genta, isso é raro. Ele tem uma margem de evolução muito grande. A janela que interessa é a janela do meio do ano, que é a janela de início de temporada do futebol europeu. E aí ele pode receber propostas de times maiores, de times que vão dar a ele mais visibilidade. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que pensar nesse tipo de negociação, em vender os seus ativos novos para o mercado externo, não o mercado interno. E outro, se o Cruzeiro pegar e vender o Caio Jorge por essa proposta, que de fato é uma proposta muito grande, eu não estou negando aqui que a proposta do Flamengo ela é histórica, ela é. Agora, se o Cruzeiro chega e vende, o recado que ele está dando para Flamengo e para Palmeiras também é que, não, a gente topa ser clube satélite. Vai ser vocês dois e a gente, quando tiver alguém em condições de disputar de igual, nós não vamos brigar com vocês. Assim, é isso. Para mim, o recado, o Pedrinho ele dá um recado a partir dessa negociação. Agora, ele mostra ambição. Mas existem números que aí sim são os irrecusáveis. O Pedrinho ainda fez questão de externar. O do Caio Jorge é 50. Mas o Flamengo já subiu a proposta, porque era 30 milhões e aí tinha o Cebolinha mais 22, né? Então o Cebolinha a gente acredita que tem um valor de 8 milhões de euros. Isso. Agora são 30 milhões mais o Cebolinha, então 38. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que Chico da Costa tem tudo para se tornar reforço da Raposa. Cruzeiro que já havia fechado a contratação do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cruzeiro que já havia fechado com Neisser Villarreal, centroavante da seleção colombiana sub-20, artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial da categoria. Pois bem, Cruzeiro fez proposta oficial ao Cerro Porteño para a compra do Chico da Costa, centroavante de 30 anos de idade que esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos e 6 gols com a camisa do time do interior de São Paulo. Talvez você nem se lembre do Chico da Costa, porque ele sai muito cedo, em 2017, do Brasil, para atuar em vários clubes e países do mundo. Ele esteve no México, no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Temporada mais artilheira pelo Bolívar em 2022, quando fez 24 gols e deu 11 assistências em 40 jogos, 35 participações em gol em 40 jogos. Nome indicado pelo Tite, centroavante de referência, jogador que está em falta no elenco do Cruzeiro, até por isso a contratação está encaminhada, não deve ser um negócio muito caro. Chico da Costa avaliado em 1 milhão de euros. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha em primeira mão todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.